Mateus capítulo 5, nós estaremos lendo a partir do versículo 43. Eu quero, na verdade, aqui aproveitar um pedaço desse texto apenas, mas eu quero ler o contexto para que os irmãos entendam exatamente onde a palavra de Deus quer nos levar nessa noite. Mateus capítulo 5, do versículo 43 até o versículo 48, até o último versículo deste capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Feche seus olhos mais uma vez. Nós estaremos orando, pedindo a bênção do Senhor e a ação do Senhor para a ministração dessa palavra. Oremos, irmãos. Pai amado e bendito, neste momento que lemos a Tua palavra, nós queremos meditar nela e meditaremos sim, segundo a ação do Teu Espírito. Ela já é viva e eficaz e poderosa, mas eu sei que o Teu Espírito ainda nos ajuda para que possamos entender e interpretar melhor aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, nessa noite, haja na vida do Teu povo, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o tema da mensagem dessa noite é oportunidade para todos. Oportunidade para todos. Quero que você preste atenção nesse tema, porque fazendo a leitura desse texto, deste capítulo, que faz parte, claro, é o próprio Sermão da Montanha, em que Jesus trouxe e traz até os dias de hoje vários ensinamentos. Aqui Jesus separa esse tópico para falar sobre o amor ao próximo. E para que nós pudéssemos entender esse amor ao próximo, ele faz uma ligação ao próprio Pai, ao próprio Deus, que tem um imenso amor e um amor incondicional, ao ponto que ele diz no versículo 45, que uma das formas de nós comprovarmos que de fato somos filhos do Pai Celeste, nós precisamos amar. E aí ele entra exatamente naquilo que eu quero meditar com os irmãos nessa noite, que é sobre oportunidade, em que ele fala: porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Ou seja, Deus, pela sua expressão de amor, Ele dá oportunidade para todos. Eu não sei quantas vezes você já parou para pensar nisso, e se todos aqui, que eu sei que são sinceros, e todos aqui realmente puxarem aí na memória, vão lembrar que um dia, pelo menos uma vez, teve esse pensamento: por que que eu trabalho com uma pessoa tão iníqua, tão boca suja, tão reprovável, só faz coisa errada, e eu vejo essa pessoa prosperando diante de mim, prosperando aqui no trabalho, prosperando aqui e ali. Quantas vezes você já teve esse pensamento? É porque na minha ótica e na sua ótica, em que o nosso amor é falho, nós não entendemos que o amor de Deus é tão grande, de que Ele não perdeu de vista que mesmo aquele que não o serve, que pode ser declarado aqui pelas palavras de Jesus alguém mau,
mesmo aquele que não o serve, que pode ser declarado aqui pela palavra, então, um injusto, Deus não perdeu de vista por causa do seu amor, que esta pessoa é criatura dele. Então nós começamos a ter uma crise de identidade. Você talvez tenha essa crise quando você pensa num vizinho que está prosperando, num amigo de trabalho que está prosperando, num colega ou um amigo lá da faculdade, da escola, que está prosperando. Isso te deixa em crise. E a nós, pastores, que às vezes olhamos para alguns ditos líderes aí, que pregam aquilo que não está na palavra de Deus, e que estão prosperando também. Dá para entrar em crise ou não, igreja? Que enganam as pessoas, e a igreja está cheia. Engana no sentido de que não pregam a palavra de Deus, verdadeiramente não pregam. Ainda tem, como eles gostam de chamar, um ministério glorioso. E muitas vezes nós paramos para pensar na nossa vida, procuramos levar com simplicidade, com temor a Deus, com humildade, com submissão. E às vezes hoje você se depara, mas eu tenho um problema sério nessa área, um problema sério naquela área. E lá no meu trabalho tem gente que não tem esse tipo de problema. Por isso eu nunca preguei aqui nada que não servisse primeiramente para mim. E o Senhor falou muito ao meu coração através desse texto. O versículo 48 tem levantado uma questão que as pessoas falam do perfeccionismo, em que a gente precisa ser perfeito como Deus é perfeito, mas aqui a expressão é no sentido de imitarmos o Senhor, que não faz exceção. Aí nós nos tornamos melhores em amor. Mas nós nunca alcançaremos a mesma santidade de Deus. Nós nunca alcançaremos a mesma intensidade do seu amor. Mas é uma busca constante. Não nos dá também o direito de pararmos de tentar. Porque nós precisamos buscar do Senhor e no Senhor a cada dia sermos melhores. E vai chegar momento na sua vida, porque quando a gente pensa em oportunidade, a gente pensa na oportunidade que Deus nos dá, não é verdade? E a oportunidade que Deus está dando às pessoas. Mas eu quero que antes que você pense na oportunidade que Deus te dá, ou talvez você pense aí na oportunidade que Deus não te dá, qual é a oportunidade que você tem dado às pessoas? Porque Gálatas 6,10 diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Você gosta, eu gosto de oportunidade. Você gosta de ser bem tratado. Você gosta que as pessoas façam o bem para você. Mas você faz o bem para as pessoas também? Você dá oportunidade às pessoas? Porque à medida que nós damos oportunidade às pessoas, e especialmente aos que são da família da fé, porque preste atenção no que eu vou te falar, e que muitas pessoas têm perdido isso de vista, e até colocam isso na conta de Deus, que Deus vai dar o mesmo tratamento para o ímpio e para o que não é ímpio, ou para o mesmo tratamento para o injusto e para o justo. Calma aí que nós vamos chegar num texto já já, em que Deus ele dá oportunidade, mas Deus ele trata de maneira diferente, já que não quer ouvi-lo, já que não quer se entregar a Ele, já que não quer uma mudança de vida, então Ele vai tratar de uma maneira diferente aquele que não quer compromisso com Ele. E aí Ele que nunca perdeu de vista ter um povo para si, nesse tempo pede para mim e para você, para que nós tenhamos um relacionamento diferenciado, mais profundo, que nós possamos dar oportunidade e fazer o bem a todos, mas especialmente aos que são da família da fé. Porque senão, daqui uns dias ficará insuportável frequentar a igreja. Não é verdade?
Você que gosta de oportunidade, você que gosta de ser tratado bem, você também tem dado oportunidade às pessoas? Porque antes de nós queremos oportunidade vinda de Deus, agora eu quero falar uma segunda situação. Nós que queremos oportunidade vinda de Deus, nós precisamos estar bem nesse quesito, porque Jesus nos deixa uma tarefa ao dizer, inclusive ensinando pela oração modelo Pai Nosso, Ele ensina lá: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então Ele dá uma contrapartida. Talvez nessa noite uma das questões que você pode chegar à conclusão que você não tem tido boas oportunidades é porque você não tem dado oportunidade às pessoas. E quer saber de um princípio que tem gente lá fora que sem conhecer o Senhor faz? Eles dão oportunidade. Tem um estudo de caso, que as pessoas que estão lá fora, talvez elas prosperem um pouco mais, porque como elas já não têm o Senhor na vida delas, como um escudo, proteção, então elas vão mais em cima, com mais afinco na questão financeira, porque elas já se sentem mesmo independentes de Deus, e elas não querem contar com Deus, e elas vão para cima. E é possível que você veja gente prosperando dessa forma e falando: não, Deus não tem nada a ver com isso. Você acha um absurdo, eu também acho, mas elas estão fazendo isto porque elas têm o dinheiro como seu Deus. E não dá, irmãos, para a gente também se equiparar a esse tipo de pessoa, se igualar a esse tipo de pessoa, querer ser como esse tipo de pessoa. Nem por todo o dinheiro do mundo eu quero a oportunidade que uma pessoa ímpia tem de ganhar dinheiro, ou até que um líder que está por aí pregando heresia tenha, porque ganha dinheiro, mas fazer as coisas erradas. Nós não podemos querer esse tipo de oportunidade, nós não devemos desejar esse tipo de oportunidade. Deus, Ele dá oportunidade a todos, como eu já falei, porque Ele olha para o homem pelo seu grande amor, que não é falível como o nosso é. E quando Deus olha para esse homem, Ele enxerga esse homem como criatura dele. Por isso Ele dá oportunidade a todos. Mas Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Você crê nisso? Então nós precisamos nos direcionar dessa forma e nos colocarmos diante do Senhor, que deu oportunidade a todos, mas que tem a nós como aqueles que Ele ama, e amou de tal maneira que entregou o seu próprio Filho. Amou e continua amando. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá agora em Salmos 73. Lá no livro de Salmos, nós faremos a leitura do Salmo 73. E aqui você vai ver, enquanto eu estiver lendo, a indignação do salmista, o quanto ele indagava. É um salmo de Asaf, e ele está aqui tratando sobre o problema da prosperidade dos maus. Na verdade, ele está como colocando em dúvida o seguinte: será que existe uma oportunidade descompensada? Será que Deus dá mais oportunidade para quem não o serve do que para aquele que o serve? Pela palavra de Jesus, Deus dá oportunidade a todos, e isto é igual. Na palavra que nós leremos agora, o entendimento do salmista é que Deus dava uma oportunidade descompensada, porque ele chegou à conclusão de que quem não temia a Deus vivia melhor do que ele. Isso, irmão e irmã, nós não podemos ter em mente, porque nós cometeremos até pecado. Nós estamos duvidando do poder de Deus. Olha só, Salmo 73, eu quero ler com você a partir do versículo 12. Olha a maneira como ele declara aqui. No versículo 11, ele faz perguntas.
Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Olha como ele estava indignado. E antes que você jogue pedra em Asaf, ele já morreu, não vai receber tuas pedradas também. Mas antes que você pense mal dele aí no seu coração, será que você já não pensou? Será que você já não ficou estarrecido de ver pessoas da sua família que não querem saber de Deus e estão se dando bem e você não? Vizinho, parente, amigo do trabalho, colega, conhecido. Essa é a colocação do salmista. Olha só: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as minhas mãos na inocência. Olha como ele está se referindo aqui, porque ele não se conformava com a situação de um ímpio prosperar. Continuando: pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar as palavras que eles falam, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada essa tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as minhas entranhas se comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, e eu era como um irracional à tua presença. Todavia eu estou sempre contigo, e tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Glória a Deus que ele começa falando, mas depois ele acorda. Ele começa indignado, mas termina louvando ao Senhor. E dizendo que não, a situação dele seria outra. E ele faz uma análise entre o futuro eterno sem Deus, desses que estão a meus olhos, aos teus olhos, com todas as oportunidades à sua vista. Porque, irmãos, uma coisa que as pessoas crescem no mundo é na questão do dinheiro. E eu quero que você responda para mim, embora as igrejas estão ensinando isso: que compromisso Deus tem com o dinheiro? Onde na palavra de Deus nós encontramos respaldo para dizer que todas as vezes Deus terminará a sua bênção, a conclusão da sua bênção em nós pelo dinheiro? Ah, mas é uma prova, né, pastor? Tá, se eu for por esse lado, irmão, então é uma prova que quando a pessoa está doente também ela está errada, vivendo alguma coisa errada. Uma vez passou alguém por aqui que tentou pregar esse tipo de coisa. Ah, olha lá, hein, se a pessoa está passando tanta dificuldade, ela está errada. Era para a gente ter todos, sem exceção, até esses pregadores que falam esse tipo de mensagem, ricos e com várias empresas, ninguém ia trabalhar para mais ninguém, todo mundo ia ser dono, e hoje nós não teríamos nem cemitério, porque todos estariam vivos. Mas a questão aqui é que ele coloca, sim, antes ele coloca
o seu pensamento, que ele olhava para os ímpios e ele via que eles estavam sempre tranquilos, aumentando suas riquezas, trazendo para os dias de hoje, bebendo, se drogando, gastando dinheiro com tanta coisa inútil, mas o dinheiro está lá na conta. E ele fala no versículo 13: eu conservei o meu coração puro inutilmente, eu lavei as minhas mãos na inocência. Eu ficava preocupado em não prejudicar alguém, não fazer errado, não acontecer isso, aquilo. Mas Senhor, do que adiantou? No versículo 14 ele fala: eu sou de contínuo afligido, a cada manhã castigado, pensando ainda no contexto do Antigo Testamento, que tudo que a pessoa sofria, ela sempre pensava que vinha diretamente de Deus. Então ele chega a essa conclusão que ele estava sendo castigado. Como ele não percebia que Deus punia instantaneamente as pessoas que ele pensava que deveriam ser punidas, como na sua maneira de pensar aqui, ele olhava para Deus e parecia até que Deus não estava se importando mais com o comportamento humano daqueles que não o serviam, mas por outro lado, ele sim estava recebendo aflições. Daí surgem as suas dúvidas. Se eu e você também começarmos hoje, sair daqui desse culto e chegar em casa e começar a pensar que amanhã você vai trabalhar com alguém que não teme a Deus, que não tem desejo de temer a Deus, que não tem nenhum compromisso com Ele e com a sua palavra, mas que a pessoa está acima de você, ganha mais do que você, você vai começar a ter dúvida também. A dúvida vai brotar no seu coração. E nós precisamos ter certeza da nossa posição em Cristo, da nossa posição no Senhor, de que mesmo que nós estejamos vivendo dias maus, é com Ele que nós viveremos, e para Ele que nós viveremos. E o tempo da dificuldade passará. E outra coisa, o ímpio tem uma coisa que muitas vezes nós não temos: um disfarce. Você olha para ele, família está acabando, filho está enterrado no vício, a mulher está indo embora de casa e ele está pomposo. Muitos fazem assim. Deus, ele não está atrás da minha máscara, da sua máscara. Ele está atrás de corações sinceros que o buscam. E você pode se abrir com pessoas que você confia e pedir oração e falar: olha, eu preciso de ajuda nessa área, antes até que a dúvida chegue. Porque olha aqui, no versículo 17, ele fala que quando ele entra no santuário de Deus, aí ele atinou para o fim deles. Meus irmãos, daquilo que nós temos certeza, é bom nós falarmos para as outras pessoas. Mas daquilo que nós temos dúvidas, não é bom que se fale muito, porque nós vamos gerar mais dúvida no coração delas, porque as pessoas, elas não têm, como o versículo 16 aqui ele conclui, era uma tarefa muito pesada para ele entender o propósito de Deus. E então muitas pessoas que a gente até compartilha, elas não entendem o que nós estamos passando. Então aquilo que nós percebemos que as pessoas vão ter mais dúvida ainda, a gente leva a Deus em oração. Mas aquilo que nós temos certeza, nós precisamos divulgar. E uma certeza que eu tenho, você pode ter, é que o Senhor não nos deixará sozinhos no tempo da adversidade. Não nos deixará. Aqui no versículo 21, no versículo 22, ele fala do coração amargurado, das entranhas dele amargurada. Ele fala que ele estava bruto, ele estava ignorante, ele estava como irracional.
na presença de Deus, pensando todas essas coisas, que o ímpio tinha mais oportunidade do que ele, que o ímpio prosperava mais do que ele. E meus irmãos, de fato, a amargura, ela estraga a nossa capacidade de pensarmos e de meditarmos. Pensarmos numa solução e de meditarmos naquilo que o Senhor já fez um dia em nossas vidas, por nós. Se eu, você, cada um de nós aqui ficarmos amargurados, porque vemos pessoas que, no meu caso, pastor, tem líderes aí brincando com a palavra de Deus, viu lá como está a igreja, como está o ministério. Então, se eu olhar para isso e me amargurar, eu vou parar de pensar, eu vou parar de meditar, eu vou parar de avançar, eu vou parar. Da mesma forma, qualquer um dos irmãos no seu cotidiano, eu estou sendo repetitivo, para que você realmente não saia daqui mais com essa dúvida. Se você parar para olhar pessoas à sua volta que estão crescendo, não como você está crescendo, elas estão crescendo mais, você também vai estragar a sua capacidade de pensar e de meditar. Mas aí ele vai se aprofundando, e a partir do versículo 24, ele que já está em si, ele que já está pensando melhor, pensando com os olhos da fé, com a sua alma calma. Aliás, a partir do versículo 23, ele diz assim: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Ele segura na adversidade, ele segura no tempo da enfermidade, ele segura no tempo que está com problema lá no trabalho, ele segura no tempo que você está com problema financeiro, ele segura no momento que você está com problema na família, ele segura te segura enquanto você está atravessando um lamaçal. Ele te segura, ele não te deixa afundar. E o versículo 24 fala: tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Ele agora começa a tratar do futuro, um futuro eterno com Deus. No versículo 25 ele fala: quem eu tenho além de ti no céu? Não há outro em quem eu também me compraza na terra. Ele diz: Senhor, tu és a minha certeza do futuro, e o Senhor é a minha segurança no presente. O Senhor é a minha certeza no futuro, e o Senhor é a minha segurança no presente. Irmãos, ímpios também passam por dificuldades, mas eu vou repetir, e tem até uma palavra nesse sentido, que eles acabam sendo mais prudentes do que nós. Pastor, não é, eles já saem fazendo coisa errada, isso é uma coisa à parte. Mas eu tenho conversado com pessoas ímpias, ainda mais agora nesse período que nós estamos em época de eleição aí, está aparecendo bastante gente diferente para falar comigo, me liga, vem na igreja e tal. E a gente percebe que são pessoas que elas têm uma postura, e que me faz pensar na palavra de Deus, que eles acabam sendo mais prudentes do que nós. Porque mesmo na adversidade, eles enfrentam. Eu e você precisamos nos levantar nessa noite e enfrentarmos mais as situações que nós temos vivido. Ele fala no versículo 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, tu és a minha fortaleza, ó Deus, fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Mais uma vez falando de presente e de futuro. Agora ele vai tratar das pessoas que não servem a Deus, que não temem a Deus, embora no início ele estivesse pensando que eles estavam melhores, vivendo uma vida melhor. Os que se afastam de ti, versículo 27, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Porque antes ele já pensou aqui, e ele já declarou que o Senhor os coloca em lugares escorregadios. A pior coisa que essas pessoas enfrentarão é um futuro eterno sem Deus. E aí nós vamos para a palavra do Senhor Jesus: do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por que, pastor, essa palavra hoje? Porque hoje, inclusive pelo sistema
que está aí fora e infelizmente chegou às igrejas, é sinônimo de que está tudo bem, se tudo financeiramente vai bem, e é uma mentira. O apóstolo Paulo, quando declara tudo posso naquele que me fortalece, ele fala num contexto de que primeiramente ele padecia, e ele sabia padecer, mas também que ele tinha momentos que ele comia, e ele agradecia porque ele estava comendo, mas tinha momentos que ele estava aflito, mas tinha momentos que ele estava vivendo bonança. No final ele diz: mas tudo posso naquele que me fortalece. Não é que ele pode todas as coisas, é que ele pode atravessar todas as coisas naquele que o fortalece. Se a gente não aprender isso, se nós não aprendermos isso, será o nosso fim. Pastor, vai ficar pior do que está? Vai, porque tem gente que vai para o inferno, exatamente porque está colocando a sua vida, as suas conclusões de vida, a sua vida com Deus, se está bem, se não está bem, olhando para as coisas bem superficiais deste mundo, que a palavra bem nos alertou: cuidado com as paixões desse mundo. Que a palavra bem nos alertou que não é errado ser rico, mas é errado amar o dinheiro, e que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu já conversei com pessoas que batem no peito, e na hora que essas pessoas batem no peito, falam isso para mim, eu penso em meu coração, algumas por causa do relacionamento eu até falo: misericórdia pelo que você está falando. Bate no peito e fala: eu tenho uma vida melhor do que quem serve a Deus, e eu não sirvo. O povo de Israel mesmo sai do Egito, fala: Senhor, Moisés, você trouxe a gente para morrer aqui no deserto? Lá a gente tinha coisa melhor, lá a gente comia pepino, cebola, alho, lá a gente tinha uma vida melhor. E muitas pessoas hoje estão afastadas de Deus, afastadas da igreja, e com essa pregaçãozinha, ou com essa preleçãozinha, ou com essa declaraçãozinha, porque elas não temem o futuro. Enquanto na outra ponta da linha tem pessoas com muito dinheiro, no leito de dor, e dizendo: não me serviu de nada, ou não me serve de nada, por aquilo que eu estou passando, frente ao que eu estou passando. E uma das coisas que aflige a pessoa, é que às vezes ela está tão enferma, tão ruim ali, que ela já não consegue nem mais pensar na oportunidade de que ela pode entregar a sua vida a Jesus, e ela morre sem o Senhor. Porque a vida dela toda foi pensando nesse mundo. O último versículo, ele fala quanto a ele, que é quanto a mim, quanto a você, quanto a nós. Ele diz assim: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus, e nele ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Ele fala de um presente vitorioso com Deus. Ninguém pode sair daqui nessa noite e falar assim: o pastor falou que quanto mais pobre melhor, quanto menos dinheiro melhor. Você vai estar mentindo. O que eu quis dizer para você é que nós estamos junto a Deus, nele nós colocamos a nossa vida, e ele é o nosso refúgio, e chegará o tempo, como em outros tempos você já pôde fazer isso, proclamar todos os seus feitos. Mas se eu e você ficarmos remoendo, pensando, repensando, e nos comparando com certas pessoas que levam uma vida errada, até dentro da igreja, mas que tem êxito financeiro, êxito nisso, êxito naquilo, meu irmão, minha irmã, nós perderemos o nosso tempo aqui. Mas como eu tenho um pensamento que o que vale é o que ele tem reservado para mim no futuro, e que ainda ele me guarda debaixo do seu braço forte para este presente, então isso me faz avançar. E o importante é isso: nós não desistiremos, como servos do Senhor, como igreja de Cristo, porque os dias são maus. O mundo, para se ter uma ideia, a palavra já diz, jaz no maligno.
Mas não significa, irmãos, não significa que o inimigo ganhou a batalha, não. Aliás, ele já perdeu lá na cruz. Lá na cruz. E ainda quando o Senhor vier buscar a sua igreja, aí será a sua condenação final, porque de verdade a palavra diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Quero que você feche os seus olhos agora, se coloque diante do Senhor, sobre tudo aquilo que foi falado aqui, sobre tudo aquilo que a palavra nos trouxe.